Olá turma, a gente está de volta aqui com o nosso curso de algoritmos e agora a gente vai entrar numa fase que muita gente se assusta só de pensar, que é em vetores. O que é um vetor, Júnior? Um vetor é um grupo de variáveis homogêneas. Vamos escrever aqui que você vai entendendo pouco a pouco. Vamos lá, eu vou declarar uma variável aqui. Essa variável vai se chamar número mesmo. Só que em vez de colocar aqui tipo inteiro e tal, eu vou primeiro dizer que ela é um vetor. E eu vou dizer que ela vai começar do 1. Coloco dois pontinhos e vai até o 5. Fecha aqui no 5. E agora eu tenho que dizer que é um inteiro. Então eu coloco aqui de inteiro. O que eu fiz aqui, Júnior? Eu criei uma variável do tipo vetor inteiro. E essa variável ela tem 5 pedacinhos na memória. Como assim? Imagine que você tem isso aqui, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, do tipo inteiro. Só esse vetor significa a mesma coisa que esses 5 números aqui, essas 5 variáveis inteiras. Então, por isso que eu falo que ela é um grupo de variáveis homogênea. Homo é coisa que se mistura, que então é de uma qualidade só, é a mesma coisa, é uma mistura homogênea ali de formato. Então são todas de um só formato. Não tem como um vetor ser metade string, que é caractere, e outra metade inteiro. Ela tem que ser de um formato só. Vamos agora ver como é que a gente faz a atribuição de valor para esse vetor. A gente tem sempre que dizer o index. O index é a posição aqui, né? Que conta de 1 até 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, número. Aí eu abro aqui e coloco aqui o index que eu quero dizer, vamos supor, o 1. Vai receber o valor 5, por exemplo. E é isso, não tem mais segredo. A diferença da variável é que você tem que identificar aqui do vetor é que aqui você vai ter que identificar o index. Eu vou repetir isso aqui nas próximas linhas. Beleza, eu tenho aqui 5 valores diferentes para 5 variáveis que é um vetor apenas. Ou seja, é um vetor com 5 posições. A primeira posição está guardando um valor de número 1 mesmo. Eu posso mudar isso aqui para 9, por exemplo. Agora a primeira posição está guardando o valor 9. A segunda posição está guardando o valor 6. A terceira está guardando 3 mesmo. A quarta está guardando 7. E a quinta está guardando 5. Deixa eu colocar sempre aqui diferente para a gente não misturar isso aqui depois, né? Vamos lá. Agora sim, está melhor. Aí para eu imprimir isso aqui, Júnior, é diferente da variável? É só eu fazer isso aqui. Escreva número. E eu vou dizer qual a posição que eu quero. Vamos por 5. Então ele tem que imprimir 8, não é mesmo? Vamos rodar isso aqui? Rodou o 8. Quero mudar aqui, eu posso colocar aqui 3. O 3 tem que imprimir 2. E tá certo, voilá, eureka, não tem nada mais do que isso. Eu posso automatizar isso aqui colocando um contador. Lembra que a gente já aprendeu a fazer isso aqui? Então eu vou criar uma variável i aqui, que vai significar que é um contador do tipo inteiro. E lembre, tá? Mas se é do tipo inteiro, então por que eu não declarei junto aqui em cima, igual a gente faz com as outras variáveis? Porque aqui eu coloquei um vetor, né? Vai ficar muito misturado. Aí eu coloquei o i aqui na outra linha. Então, sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou dar um loop aqui, vou usar uma repetição, uma estrutura de repetição, um loop. Eu vou usar o recurso do para faça. Então, vamos de para i, que é o nosso contador, i de 1 até 5, faça. Por que, Júnior, de 1 até 5? Porque o i é o nosso contador, ele é um i inteiro e o nosso vetor ele tem 5 posições, que vai de 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai fazer essa mesma repetição aqui, o bloquinho que eu vou escrever aqui, para 1, depois para 2, para 3, para 4, até chegar ao 5. Se fosse até 1000, ia ser até 1000. Então vamos lá. Vou colocar um fim para aqui já, para a gente não esquecer depois. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou imprimir os valores que estão aqui, igual, por exemplo, escreva
Posso colocar escreva L, que é para pular uma linha, né? Escreva L, escreva Al, seja como você preferir. Abro os parênteses e coloco o nome aqui do que eu quero que escreva. No caso, eu quero que escreva aqui o número, o vetor, né? I. Por que I de novo, Júnior? Porque ele vai fazer aqui, ó, vamos supor, na primeira volta ele vai estar 1. Então ele vai escrever o número, posição 1. Ou seja, ele vai escrever 9. Depois ele vai voltar aqui como 2. Aí vai escrever número 2. E sempre vai adicionando mais um. Vamos tentar rodar esse aqui. Ó, vamos conferir se deu certo. Ó, 9, 9, 6, 6, 2, 2, 7, 7, 8, 8. Certíssimo. Eu posso até colocar aqui, ó, um textinho antes. Posso colocar uma vírgula aqui para separar. Devo colocar uma vírgula e colocar aqui, ó. Posição. Aí vou colocar aqui o valor de I. Vou colocar uma vírgula. Posição I. Aí coloca aqui um outro texto aqui do vetor. Aí coloca aqui outra vírgula. O que eu fiz aqui? Estou falando para ele escrever a posição I, ou seja, vamos supor, quando ele estiver na primeira volta, vai dizer que a posição 1 do vetor é esse valor aqui. Aí depois ele vai para a posição 2, depois posição 3, e sempre atualizando aqui também. Vamos rodar? Vamos lá. A posição 1 do vetor é 9, a posição 2 do vetor é 6. Por que aqui ele colocou o valor e aqui ele colocou a posição? Simples, porque o I ele é posição, mas quando ele está dentro aqui do array, né, dentro esqueci agora o nome desse símbolo aqui, enfim, quando ele está dentro desse símbolo aqui, ele está indicando para pegar o que está na posição. Quando está só o I aqui, ele está pegando o valor de I. No caso, o I está no loop. Se estiver no 1, então ele vai dizer que está no primeiro, né, na primeira volta. E aqui ele vai pegar o que está dentro da posição, o que está guardado, porque ele está dentro aqui, né, do arrayzinho, dentro de um vetor. O primeiro aqui indica a volta do loop. E o segundo indica o que está guardado dentro daquela posição. E é basicamente isso, não tem segredo. Dessa forma a gente consegue mostrar um vetor. Eu conseguiria, por exemplo, atribuir também, né, a mesma coisa. Em vez de fazer essa atribuição aqui fora, eu posso usar outros métodos para salvar aqui dentro. Não tem segredo, é simples. Eu peço para deixar o gostei, se inscrever no canal porque é muito importante para a gente. Te vejo na próxima aula aí. Tchau, tchau. Tem exercício.